eu gostaria primeiro de agradecer a participação do professor Rodrigo Mota nas nossas atividades. Na realidade, essa atividade, essa iniciativa foi toda do professor Rodrigo Mota, então, contaminou todos nós do departamento, enfim, para poder contribuir com os alunos, e nesse período complicado que estamos vivendo, né, essa avalanche. E então hoje o Dr. Rodrigo Mota está participando com a gente, um excepcional profissional, professor, médico, pai, é um médico ortopedista, meu professor, meu amigo, meu mestre, professor com mestrado em ortopedia, doutorando em ciências médicas da UF. Então, que eu tenho uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. É uma satisfação imensurável, tá? Dividir esse período sempre contigo, seja online, seja presencial, seja na cirurgia ou na UF, é sempre um prazer. Muito bem, professor, pode compartilhar sua tela e fique à vontade, tá? Eu vou ficar aqui offline para poder assistir com uma... Tá? Os alunos, por favor, mantenham os microfones e as câmeras desligados. Bom, meu amigo, olha só. Então, primeiro, agradecer muito, Márcio, pelo teu convite. Sabe que as tuas palavras eu retorno todas de volta para você, né? Você é um amigo e um parceirão. Agradeço aí ao Caio também pela colaboração aí fundamental. O Caio é um promissor aí, colega do nosso departamento, se Deus quiser, em breve. E queria também cumprimentar toda a turma aí, uma turma que eu tenho muito carinho, que teve aí bastante tempo comigo aí no semestre passado. Bom, então, vamos falar um pouquinho hoje sobre laringe, né, sobre a aplicação para o Covid, laringe e traqueia. Na verdade, vai falar um pouquinho sobre via aérea inferior, né, via aérea a partir da laringe e sistema respiratório. E vamos falar um pouquinho sobre os aspectos anatômicos, sobre limites. Eu sei que é um tema novo ainda para vocês, então a gente vai tentar dissecar esse tema bastante aí, para poder complementar aí esse conhecimento. Bom, inicialmente, então, para a gente ter uma referência, né, do que vocês já viram com o André sobre cavidade nasal, né, a cavidade oral eu acho que ainda não foi vista, mas a faringe seria esse órgão que está aqui atrás, né, então ela é uma região posterior aos órgãos e às vísceras da face, cavidade nasal e cavidade oral. Então a faringe está aqui atrás, tem suas três porções, a porção nasal dela, em verde, a porção oral em amarelo, e a porção que a gente chama de hipofaringe, ou laringofaringe, que está em azul. Bom, a partir dessa laringofaringe aqui, eu já tenho uma divisão anatômica do sistema respiratório e do sistema digestório. O sistema digestório vai aqui para trás e se continua com o esôfago, então aqui a faringe se continua com o esôfago. E aqui na frente, olha só, passando para cá, eu já tenho a entrada exclusiva aí agora do sistema respiratório, e isso corresponde à laringe. Então, na verdade, quando a gente começar a falar sobre esse assunto, para a gente entender espacialmente onde é que está a laringe, qual a posição dela, a laringe ela coexiste aqui com a hipofaringe, tá? Coexiste. A hipofaringe, ela contém a laringe, tá? Ela é como se fosse um círculo concêntrico, onde a laringe está contida dentro de um espaço maior que a hipofaringe. Mas são tubos independentes, e nessa região aqui eu já tenho uma separação, uma distinção plena do sistema respiratório digestório, que eu não tinha nas outras regiões da faringe. A região aqui da orofaringe e a região da nasofaringe era anatomicamente indivisível o sistema respiratório e digestório, né? Apesar da gente não comer pelo nariz, anatomicamente isso é possível. Você pode botar um feijãozinho lá e aspirar se você quiser, tá? Não é gostoso, não é confortável, mas é anatomicamente viável, né? E a hipofaringe não. Ela já é uma região restrita, vai passar ar também, ela é comum aos dois sistemas, mas a laringe não. E aqui depois a continuidade da hipofaringe com o esôfago também é restrita ao sistema digestório. Bom, a laringe e a hipofaringe terminam ao mesmo nível dessa cartilagem aqui que a gente ainda vai ver, ela que chama cartilagem cricoide. Aqui termina. E o que era laringe passa a se chamar traqueia, e o que era hipofaringe passa a chamar esôfago, tá? Então a laringe ela se continua com a traqueia, enquanto que a hipofaringe se continua com o esôfago, tá? Então, na verdade, o que a gente vai começar a falar, vamos falar primeiro sobre laringe, que é esse espaço aqui na frente. É um tubo pequeno, um tubo mais ou menos de 4,5 centímetros, tá? Se você for ver bem, ela é uma extensão pequena, como se fosse uma extensão proximal da traqueia, né? E essa extensão da traqueia, ela é responsável por alguns eventos importantes. Qual a função dela? Por que ela existe?
ela existe para ter a função, primeiro, de início do sistema respiratório anatomicamente exclusivo do sistema respiratório. Então, aqui, na verdade, aqui eu tenho a passagem agora do ar com o intuito de condução, tá? Ainda é um órgão de condução. Tem a função fonadora, né? Porque ela tem pregas que permitem você produzir som quando o ar é expelido. Então, essa função também é da laringe. Então, a laringe passa a ser um órgão de dois sistemas: o sistema respiratório e o sistema fonador, né? E a ação esfincteriana, quando eu quero estabelecer pressão positiva, né? Quando eu quero estabelecer pressão positiva, eu tenho na laringe um esfíncter natural que faz com que eu mantenha o ar inspirado preso sem ter possibilidade de ser expirado, tá? Então, essa função esfincteriana, por exemplo, quando eu quero fazer no esforço de defecação, por exemplo, e algumas outras atividades, eu posso fazer essa ação esfincteriana na laringe, e isso permite uma pressão positiva que, para algumas manobras de exame físico ou para algumas atividades fisiológicas, como defecação, por exemplo, é importante. Bom, a gente vai falar um pouquinho da traqueia, da laringe e da traqueia. Elas são contidas num espaço, né, que a gente já viu em relação ao pescoço, né, no trígono anterior do pescoço. Nesse trígono anterior, elas ocupam na laringe e traqueia, margeiam os trígonos carótico e muscular, tá? Então, essas regiões são as regiões que estão contidas ali a laringe. Então, aquela região ali toda do trígono carótico muscular, onde eu vou encontrar aqui a laringe, né, como a laringe e a traqueia na sua porção cervical. A gente vê que a traqueia vai ter uma outra porção, que é a porção torácica, que a gente, obviamente, vai ver especificamente no tórax, mas é assunto da próxima parte da traqueia. Em relação às regiões de trauma, né, essa aqui é uma outra divisão, que a gente não utiliza muito essa divisão anatômica no trauma, né? No trauma a gente utiliza as regiões zona 1, zona 2, zona 3 do trauma, né? No qual a zona 2 é a grande zona de risco, né? A zona que você, na verdade, tem uma exposição muito próxima ali à pele do sistema respiratório. Então, a laringe, basicamente, ela define a zona 2. Você percebe bem aqui, olha, eu tenho a zona 2, contendo a faringe, parte proximalzinha aqui da faringe, abaixo da orofaringe, e a laringe está aqui, olha, o ocioide, a cartilagem, né? A laringe vai estar exatamente aqui, terminando na cricóide. Então, essa região aqui, uma das grandes importâncias da zona 2 é a relação dela com o sistema carótico, o sistema vascular, jugular e carótico, e também com a laringe nesse espaço, tá? Por isso a zona 2 é uma zona que você tem que abordar cirurgicamente em qualquer trauma, enquanto que a zona 1 e a zona 3 carece de maior investigação diagnóstica. Mas a zona 2 ela é mandatória. Vou dar um exemplozinho aqui, isso é um paciente que eu assisti no hospital que eu trabalho. Ele tinha lesão por granada, várias lesões no corpo todo, tinha essas lesões pontiformes ali, tinha um drive respiratório bom, não estava discretamente dispneico, né, com um pouquinho de falta de ar, mas nada demais, né? Mas por ter uma lesão em zona 2, foi abordado cirurgicamente e percebeu lesões importantes aqui, olha, de laringe e traqueia cervical, tá? Que foram rafiadas, foram tratadas e ele teve sua função restabelecida. Então, essa é a grande importância aqui, olha, esternocleido afastado, mostrando que isso aqui estava mexendo no trígono anterior do pescoço, né? E a lesão exatamente aqui da traqueia, da laringe, na transição com traqueia na zona 2. Aqui uma outra lesão que é bastante frequente, né? Principalmente em alguns hospitais mais afastados, Baixada Fluminense, a gente vê com muita frequência no oeste também, do Rio de Janeiro, que é a lesão de esgorjamento, que é a lesão por pipa, né? Essa lesão é muito comum, pipa que tem concerol, né, que faz essa lesão, chama esgorjamento, também é muito comum ela atingir zona 2, e é a zona que a gente tem que ter maior atenção, e aí você vê uma exposição aqui da laringe, né, a laringe sendo entubada diretamente, não por via oral, mas diretamente pelo orifício da lesão, né? Bom, então vamos lá. Então, só para relembrar um pouquinho do compartimento que a gente está falando, a gente está falando de um compartimento que a gente chama de compartimento visceral do pescoço, que é esse compartimento aqui, que está em azul, tá vendo? Se a gente lembrar bem o plano aqui, em alguns procedimentos a gente vai ter que abordar essa região, eu tenho a pele mais superficial aqui, o platisma, que está aqui, essa lâminazinha de platisma, que não pega muito a região central. Depois eu tenho a lâmina cervical superficial, que está em vermelho, recobrindo aqui o esternocleido, o trapézio, fechando atrás e na frente. E aqui eu tenho em grenar, não sei, roxo grenar, a lâmina pré-traqueal da face cervical, tá? Ela determina que reveste os inferiores e determina esse compartimento visceral do pescoço, que aqui vai ter a tireoide, a traqueia, a laringe um pouco mais acima,
os nervos laringe recorrentes, o esôfago, tá? E que é delimitado posteriormente por essa lâmina laranja, que é a lâmina pré-vertebral. Percebe que essa lâmina pré-vertebral, ela delimita um compartimento vertebral, tá vendo? Olha, que inclui os músculos pré-paravertebrais, a coluna, a medula, né, o sistema nervoso, tá? Percebe uma outra laminazinha que está aqui em laranja, aqui um pouquinho na frente, ó, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa lâmina aqui, que está septando esse espaço. Mas esse espaço que a gente está vendo aqui, olha, é chamado de espaço pré-vertebral, tá? Que vai ser importante a gente rever isso aqui daqui a pouco, delimitado lateralmente pelas bainhas caróticas e seu conteúdo, carótida comum, jugular interno e vago, né? E aqui na frente, o nosso compartimento visceral, que a gente vai falar nele. Bom, então aqui o platisma, né? Na visão lateral, poupando a linha média, os trígonos que a gente já falou. A face, então, o compartimento visceral a gente já falou. Falando da lâmina superficial, o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui, olha, desde a mandíbula, vai cobrir toda a região cervical e vai delimitar uma loja para os esternucleidos dos dois lados, né? Essa lâmina superficial, ela vai se inserir na clavícula e na região central, no externo, ela faz uma inserção se dividindo em duas lâminas, tá? Então, é muito importante nessa região aqui a gente pensar que, por exemplo, numa abordagem de uma traqueostomia, você vai entrar por aqui, para chegar aqui nos anéis traqueais, e muitas vezes vai abrir pele, subcutâneo, tem duas lâminas superficiais aqui, é porque ela já está bipartida, né? Para formar o espaço supraesternal ou o espaço de Alan Burns. Depois eu tenho os músculos inferiores, conteúdo vascular, para depois chegar na traqueia. E aqui eu vou ter, obviamente, a lâmina pré-traqueal em algum espaço aqui na frente, tá? Então é muito importante esse espaço. Percebe que essa lâmina aqui, olha, se fixa na parte anterior do externo, reveste a parte anterior do externo. Essa lâmina vem aqui, olha, para a parte posterior do externo e se fixa toda a borda posterior, a face posterior do externo. Bom, como a gente falou aqui, olha, o compartimento visceral do pescoço, esse aqui da frente, tá vendo? Que contém a laringe, a nossa traqueia cervical, ela termina nessa lâmina azul que está aqui, olha, tá vendo? Então, da azul para frente é o compartimento visceral do pescoço. Percebe que aqui, olha só, eu tenho a lâmina cervical superficial e ela se dividindo na face do externo entre posterior e anterior. Aqui eu tenho um espaço que fica entre a lâmina cervical pré-traqueal, também aqui na face posterior do externo, e a lâmina cervical superficial. Então tem aqui o A, um espaço superficial do pescoço, um B, que é um espaço que a gente vai chamar de terceiro espaço, o C, que é um compartimento visceral, e o D, que é o compartimento ou recesso pré-vertebral, tá? O que a gente vai ter muita atenção aqui, lembrar que esse recesso pré-vertebral aqui, ele é formado, então, ele é um espaço entre o compartimento, desculpa, vertebral e o compartimento visceral do pescoço, tá? E é um compartimento que a gente vai ter, um recesso que a gente vai ter muita atenção, esse recesso pré-vertebral. Por quê? Porque em determinado momento, essas lâminas que recobrem aqui o espaço vertebral, a lâmina pré-vertebral, ela também se divide em duas lâminas. Uma das suas lâminas, chamada lâmina pré-vertebral propriamente dita, ela segue cobrindo as vértebras, e uma um pouquinho mais superficial, que chama lâmina alar, que se destaca da pré-vertebral e se prende aqui, olha, na altura de C5, mais ou menos, no compartimento visceral. Então, quando ela se fixa no compartimento visceral, como ela também se abre em direção ao plexo braquial, por exemplo, ela acaba delimitando um espaço. Imagina aqui como se a seta fosse, meu mouse fosse o limite aqui, um recesso que tem um assoalho, onde qualquer substância coletada nesse espaço aqui não consiga passar, obviamente, dessa lâmina alar que já está inserida, né, no compartimento visceral. Então, por exemplo, um abscesso aqui de faringe, por exemplo, que drena para cá, fica contida nesse espaço. Vai coletando aqui, mas não tem como descer lá para o tórax. Um sangue, por exemplo, de uma fratura de C3, por exemplo, sangrou aqui em C3, fez uma fratura, o sangue cai aqui e não deixa passar aqui na lâmina alar. E assim por diante. Diferente, por exemplo, de uma fratura em C7, por exemplo. Ou então uma lesão aqui, por exemplo, um osso de galinha que penetrou a parede do esôfago, por exemplo. Essa infecção da parede do esôfago, né, do osso de galinha que rompeu a parede, por exemplo, que é um evento bastante comum,
acaba criando pus que chega nesse espaço e vai descendo até o tórax, formando uma infecção que a gente chama de mediastinite, uma infecção do mediastino, uma infecção torácica na parte média, na parte central do tórax, que a gente chama de mediastino. Tá? Então tem que ter muita atenção nesse espaço. Esse é um caso do professor Edelto, né, da odontologia, mostrando aqui uma infecção de dentes, da parte da mandíbula aqui, alvéolos aqui inferiores. Essa infecção drenou para o espaço cervical superficial, acabou dessecando a parede externa, e aqui, ó, foi lavado por aqui, porque tinha coleção a toda a parede externa até aqui embaixo. Olha como é que estava aqui a região, cabeça para cá, né, o mento está aqui no pescoço, né, e todo esse espaço com secreção purulenta aqui esverdeada. Tá? Então, mostrando uma infecção que não chega à parte visceral do tórax, ela dissecou a lâmina cervical superficial, na sua inserção no externo, e deu essa infecção apenas na parte anterior do tórax, mas não invadindo o compartimento visceral do tórax. Bom, a gente avalia muito esse espaço, por isso esse espaço é uma referência para a gente no trauma, e é uma referência também para a gente em outras situações, né, como infecção, por exemplo, porque a gente avalia o espaço exatamente retrofaríngeo. Então, a gente vê aqui, olha só, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, bordinha superior de C1. Você percebe que o espaço que é marcado aqui pela parte aérea é mais preta, tá vendo? Olha, é mais radiotransparente, como a gente fala. Ela é mais pretinha, mais radiotransparente, por quê? Porque tem conteúdo aéreo, tá? Aqui, a laringe, a traqueia, que são tubos abertos, que a luz fica aberta, elas são preenchidas por ar o tempo todo. Então, o seu aspecto radiológico é de mais penetrado, mais escuro. Aqui no recesso retrofaríngeo, você vê que ele é mais cinza, tá vendo? É mais clarinho, porque tem partes moles aqui que dão essa densidade um pouquinho mais clara, menos do que o osso, mais do que o ar. Então, eu tenho um bom contraste aqui radiológico, e esse espaço é o espaço então, pré-vertebral. Então, eu tenho que mensurar esse espaço. Por exemplo, se esse espaço aqui em C3, olha, C1 é o Atlas aqui, ó, tá vendo? Só essa bordinha do Atlas. C2 está aqui com o odontoide aqui, olha, C2 aqui. C3 aqui. Se esse espaço de C3 até aqui a laringe, tá vendo? Eu tenho mais do que 3,5 mm, eu tenho uma alteração. Em C4, vai aumentar. Em C5, esse espaço é maior, tá vendo? 1,5 cm, 2. Mas eu tenho que ter essa referência aqui. Se eu não tenho essa referência aqui, eu vejo, por exemplo, um abaulamento aqui nessa região aqui, é grande, né? Maior do que o que eu delimitei, é possível, por exemplo, que tenha uma fratura oculta ou uma infecção coletando naquele espaço, tá? Então, é um achado radiológico, em raio-x simples, interessante a gente avaliar em trauma ou em situações, por exemplo, de infecção tumoral. Aqui mostrando só a anatomia da coluna, né? Algumas situações, né? Fixação vertebral com prótese e tudo mais. Bom, vamos começar a falar de laringe propriamente dita? Então, a laringe, essa figurinha aqui, para você ter uma ideia, como é que ela é feita? Eu abri a faringe por trás, tá? Aqui é a língua, tá vendo para frente, olha? Aqui o V lingual. Aqui uma região que eu vou chamar de região pré-laringe, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E essa aqui, olha, é a entrada da laringe, que eu vou chamar de ádito, ou abertura da laringe, tá? Eu chamo de ádito. O que caracteriza esse ádito, na verdade, é a presença aqui, olha, dessa lâmina cartilaginosa, dessa cartilagem aqui, olha, que tem uma função valvular importante, que se chama epiglote. A gente vai falar daqui a pouquinho dela, tá? Ela é epiglote, ela é mais alta um pouquinho, e quando ela flete aqui em direção posterior, ela oclui o orifício da laringe, tá? A laringe, ela termina aqui atrás, olha, na região que eu chamei ali, na cartilagem cricoide, ela termina ali, onde vai começar a traqueia, tá? Essa visão que vocês estão tendo é uma visão pela faringe. Então, eu estou olhando, imagina dois tubos concêntricos, um tubo maior, a faringe, e a laringe contida aqui dentro desse tubo. Então, eu abri aqui atrás e estou vendo a laringe aqui no meio, tá? Só para você ter uma ideia e uma noção espacial disso. Como esse tubo ele é maior, né, o de fora, então isso aqui também é faringe, olha, tudo isso aqui é faringe, tá? E a laringe contida aqui, olha. Esses recessos que estão aqui ao lado aqui, olha, da laringe, eu chamo de recesso piriforme, que é um recesso importante, né? Porque é um espaço meio bem diminuto, um espaço que pode, às vezes, conter alguns corpos estranhos que são deglutidos, né? Que podem ficar aprisionados ali. E também é importante ver depois que ali nesse espaço eu tenho a passagem de dois nervos importantes ali, o nervo laringe recorrente, no caso ele vai ser laringe inferior, e o nervo laringe superior, né? E esses dois ramos eles fazem uma troca de fibras que a gente vê mais para frente um pouquinho, tá? Então essa aqui é a entrada da laringe,
a epiglote e essa entrada. Então, é um tubo mais ou menos de 4,5 cm, tá? No homem um pouco mais larga, normalmente. Estabiliza o seu tamanho em torno de 25 anos. Tem largura mais ou menos de 4 centímetros e anteroposterior, né, de sentido anteroposterior, de 3,5 centímetros. Aqui na frente, a língua, né, ela tem uma relação com a epiglote, com essa cartilagem aqui, superficial, através de mucosa, ou por ligamentos internos, ali, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas na parte da mucosa, eu vou criar aqui um espaço entre a língua e a epiglote, que a gente vai chamar de pregas glossoepiglóticas, tá? Essas pregas glossoepiglóticas são a razão, né, de quando você faz a intubação com o laringoscópio, lembra que o laringoscópio é aquele aparelho, parece um Lzinho, que você introduz na cavidade oral para fazer a intubação. Esse aparelho, ele entra exatamente nesse recesso aqui entre a língua e a epiglote. E tracionando essas pregas da língua, ela também traciona a epiglote, exatamente usando essa ligação entre a língua e a epiglote, tá certo? Em crianças, normalmente, esse artifício não é muito usado, porque a epiglote ela é muito longa em criança. Então, por ela ser muito longa proporcionalmente, a lâmina que usa é uma lâmina reta que pega por cima da epiglote para conseguir afastar a epiglote e abordar o ádido, por exemplo, para fazer uma intubação. Bom, essa é mais ou menos a visão que a gente teve no slide anterior, né? A laringe aberta, que é a faringe, olha, e contendo a laringe aqui. Aqui é a cavidade nasal, aqui é a cavidade oral, a língua, aqui o dorso da língua, tá vendo? E a nossa laringe aqui, ó, tá certo? Aqui o nosso recesso piriforme, e aqui o finalzinho da laringe, e eu já tenho a divisão dos dois tubos. A traqueia lá na frente, continuando a partir da laringe, e aqui o esôfago continuando a partir da nossa hipofaringe. A laringe ela é presa nesse espaço por vários pontos, né? Ela é presa por musculaturas, que a gente vai ver por músculo daqui a pouco, que vem de fora para a laringe. Ela é presa pela sua continuidade aqui, olha, lateral com a faringe. Então, essas pregas que ligam a faringe à laringe são métodos de fixação. E a continuidade com a traqueia embaixo. Então, a laringe ela tem meios de fixação, apesar dela ser móvel, né, na contração exatamente dos músculos da faringe. Então, se você pedir, olha, engole a saliva, você vai engolir a saliva, vai colocar a mão aqui, você vai perceber que todo esse sistema, quando contrai, para forçar a deglutição, os músculos que a gente chama de constritores da faringe, acabam elevando a faringe, né? Porque na faringe a gente tem dois tipos de músculos, músculos constritores e elevadores. Então, não tem como você dissociar cinesiologicamente um do outro. Então, quando você contrai a faringe, você eleva, né? Então, quando você pede para deglutir, o movimento que é isocinético, a constrição da faringe, é a elevação dela. Então, acaba a laringe mexendo junto com a faringe, mostrando que essa fixação, essa continuidade, ela, além de ser método de fixação da laringe, ela também é uma ligação permanente. Bom, falar um pouquinho de relações anatômicas, né? Relação anatômica da laringe, né, e também da traqueia cervical, para depois a gente acelerar na outra parte. O esternocleido bilateral, né, que foi rebatido, mas o esternocleido é uma referência do trígono anterior. A lâmina pré-traqueal, que vai estar revestindo ela anteriormente. Os músculos inferiores, né, marcando aqui, olha, o músculo tireóide e externo-tireóide, aqui o mais superficial deles aqui, o externo-ióide e o homióide, então os inferiores têm relação direta. A bainha carótica lateralmente, que fica exatamente no espaço entre o compartimento visceral e o compartimento vertebral. A tireoide, que vai estar aqui exatamente abaixo da laringe, mas tem relação importante com a traqueia cervical. E a gente vê que muitas vezes a tireoide ela pode possuir um lobo que vai estar mais proeminente em direção à laringe, eu vou falar isso daqui a pouquinho, que chama-se lobo piramidal, tá? Normalmente, a tireoide ela tem dois lobos, direito e esquerdo, e essa região central que liga os dois lobos a gente chama de istmo, tá? Istmo estreito, porque na verdade é o elo entre os dois lobos e ele é fino, ele não tem tamanho em comprimento, né, superior dos dois lobos. E os nervos da laringe correntes, que são relações importantes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa imagem mostra exatamente isso, olha. A gente vai ver a laringe, mas o ocioide, a cartilagem que marca a tireoide, a gente vai falar daqui a pouco, a cartilagem cricoide, aqui já começa a traqueia, então, né? E aqui a gente vê, olha, vasos com relação a glândula tireoide, e aqui o que a gente falou, olha, o lobo piramidal, ou pirâmide de Lalouette, né, que é o epônimo, da glândula tireoide. Vamos lá. Então aqui só
uma relação, né, importante. A gente não tem mais, desde da criação do sal iodado, a gente não vê muito mais casos de bócio endêmico, né, como tinha antes do iodo no sal, né. Mas o que a gente pode encontrar com uma certa frequência é tecido tiroidiano na região cervical, que a gente chama de ectópico. O que é isso? A tireoide ela tem origem aqui na terceira e quarta bolsa branquial, então ela tem origem posterior na língua, e aqui, na transição da parte anterior da língua, os 2 terços anteriores com o terço posterior da língua, ela normalmente ela se forma e desce, deixando um forame na língua que a gente chama de forame cego. Tá? Ela desce por um ducto chamado ducto tireoglosso, glosso de língua. Então ela desce por esse ducto e vai chegar até o seu sítio original, por um ducto tireoglosso. Só que nesse caminho, eu posso primeiro que ela não migre totalmente, parte dela fica no caminho, tá? Ou pelo menos em parte em cistos, né, nesse espaço, tá? Então, é comum a gente encontrar cisto tireoglosso, que a gente chama, cisto tireoglosso, como o nome diz. Cisto no caminho, na trânsito, desde a língua até a região cervical, tá? Por essa mesma visão, não é impossível você encontrar uma tireoide totalmente lingual, tá? Que é uma complicação em recém-nato, porque é um recém-nato que tem dificuldade de mamar, tem dificuldade de abordar via aérea, né? Às vezes até dificuldade respiratória, por uma tireoide grande aqui, olha, na parte posterior da língua, tá? Em situações normais, a tireoide migra para cá, mantendo um ducto chamado ducto tireoglosso, que a gente depois ele perde a função de ducto, ele não tem mais que conduzir nada, ele não é mais ducto, e a gente passa a chamar ele, de uma maneira errônea até, de ligamento suspensor da tireoide. Não é nada suspensor, ele é um resquício do ducto onde a tireoide passou, tá? Mas a gente chama de ligamento suspensor da tireoide. E às vezes é muito comum, no caminho desse ducto, ou desse ligamento suspensor, ficar uma pirâmide de tecido glandular que não chegou até a sua posição final. A gente chama isso aqui de pirâmide de Lallowette ou lobe piramidal. Bom, posterior às glândulas, a glândula tireoide, eu tenho então aqui as glândulas paratireoides, né? São 4, 2 superiores e 2 inferiores, tá? Nos 2 lobos, incrustadas no tecido, no parênquima dos 2 lobos. Elas são numeradas, então, 1, 2, 3 e 4, sendo 3 e 4 superiores e a 1 e a 2 inferiores, tá? Porque, novamente, tem sentido isso. A 3 e 4 nasce da quarta bolsa branquial e a 1 e 2 da terceira bolsa branquial. E isso se inverte na posição anatômica final. Por isso fica 3, 4, 1, 2. Não fica 1, 2, 3, 4. Fica 3, 4, 1, 2, remontando aí a sua origem embriológica. No recesso aqui, olha, entre a traqueia, a laringe aqui, olha, a faringe e o esôfago, tá vendo? Olha, faringe, esôfago, laringe, traqueia. Eu tenho aqui primeiro os vasos tiroidianos, a artéria tiroidiana, né, chegando aqui superior, aqui inferior, e aqui o nervo laringe recorrente e o nervo laringe superior, né, que a gente falou aqui, olha, chegando aqui na região lateral da faringe, né, da faringe, da laringe, desculpa, e da traqueia aqui atrás. Bom, o ádito, só para ter uma ideia, né, a gente vai denominar de acordo com o seu contorno, né, de acordo com as suas relações. Aqui eu tenho a cartilagem epiglote, a gente vê depois o formato dela, né? Aqui eu vou ter 2 cartilagenzinhas aqui, olha, né? E essa cartilagem, essas 2 cartilagens, elas estão acima de uma outra cartilagem triangular que a gente não está vendo aqui nessa foto, que é chamada de cartilagem aretenoide, tá? Então essa prega que sai da epiglote até a aretenoide, eu vou chamar de prega ariepiglótica, dos 2 lados. E aqui essas 2 cartilagenzinhas que estão acima da aretenoide, eu vou chamar de cartilagem corniculada e cuneiforme, tá? E aqui a gente vai chamar de fenda interaretenoide, esse espaço aqui. Então, a gente delimitando o ádito, vocês vão ver isso no livro aí bastante, não precisa ficar a gente perdendo tempo aqui em decorar isso, mas a epiglote forma parte do ádito, a prega área epiglótica, a cartilagem cuneiforme, cartilagem corniculada e a fenda interaretenoide. É claro que quando a gente vê nessa imagem, a gente não está vendo cartilagem nenhuma. Então, a gente chama de relevo da epiglote, prega área epiglótica, tubérculo cuneiforme, tubérculo corniculado, fenda interaretenoide, certo? Bom, a gente não falou bem do espaço pré-laríngeo, né? Mas como a gente falou aqui, olha, a ligação da língua com a epiglote aqui, tá vendo? E aqui eu tenho as pregas glossoepiglóticas, desculpa, pregas glossoepiglóticas, formando aqui
uma ligação entre epiglote e a língua. A gente já falou quando a gente falou de intubação e tudo mais. Aqui eu tenho o ocioide abaixo da língua, né? A musculatura que vai para a língua, musculatura que vai para o mento, né? E aqui o ocioide também emite um ligamento que vai até a epiglote, né? Que chama ligamento iliodioide, ioepiglótico, tá? Aqui eu tenho, então, a laringe, com as suas cartilagens, cartilagem tireoide, cartilagem cricóide e tudo mais. E esse espaço que ficou aqui, olha, atrás do ocioide, atrás da lâmina que vai do ocioide até a cartilagem tireoide, que a gente chama de membrana tireoide, a gente chama de espaço pré-epiglótico ou espaço pré-laríngeo, que é um espaço muito importante. Por quê? Imagina qualquer situação que inflame aqui essa região de valeco, a região aqui atrás do epiglote, coleta aqui, e isso pode ir dissecando todo esse espaço aqui. Então, é um espaço muito importante, esse espaço aqui que a gente chama de espaço pré-laríngeo ou pré-epiglótico. Está ali, ó. Delimitado aqui, olha, ocioide, ligamento ioepiglótico, a própria epiglote, e aqui na frente a membrana tireoide e a cartilagem tireoide. Aqui está bem mostrado esse espaço aqui, olha, o ádito, os tubérculos, está vendo? E aqui o espaço pré-epiglótico ou pré-laríngeo, né, que é um espaço importante de alguma coisa que caia daqui desse espaço aqui. Né? Bom, quando eu olho então a anatomia interna, eu vejo mais uma coisa interessante aqui. A laringe ela é dividida em 3 porções bem delimitadas, tá? Do ponto de vista clínico, a gente usa muito mais essa divisão que vocês estão vendo aqui, tá? E eu vou falar depois da divisão anatômica também para vocês, né, nessa imagem aqui. Para falar um pouquinho primeiro, vamos falar dos componentes. Olha só, essa região aqui, eu tenho o ádito, abertura da laringe. Né? Então, essa região aqui é a abertura da laringe. Eu vou descendo aqui do ádito e eu encontro 2 pregas transversais na laringe. Tá? 2 pregas transversais. Essas 2 pregas têm o nome de primeira, de prega vestibular, ou prega vocal falsa, e a segunda de prega vocal verdadeira, ou simplesmente prega vocal. Tá? Essas 2 pregas, elas delimitam um espaço entre elas, que a gente chama de ventrículo. Tá? Ventrículo. E depois eu tenho a parte final da laringe. Então, com isso eu divido a laringe em 3 partes. Uma porção, né, que a gente chama aqui supraglótica, que está aqui em roxo. Uma porção que a gente chama de porção glótica, que está aqui em verde, contém as 2 pregas. E uma porção infra ou subglótica, que vai estar em rosa. Tá? Então, em clínica, a gente usa muito mais essa divisão. Por quê? Porque é uma divisão que tem muito mais significado clínico, a gente vai depois, tumoral, linfático, tudo mais, do que a divisão que vocês vão ouvir agora. Tá? Então, essa divisão é a porção supraglótica, infraglótica e glote, essa porção central. Eu vou explicar o que é glote para vocês. A divisão anatômica, como é que ela é? Ela é parecida com essa. Só que o roxinho aqui inclui a prega vestibular, e a gente passa a chamar não de porção supraglótica, mas de vestíbulo. A cavidade é a segunda região, e eu vou chamar de ventrículo. Tá? Eventualmente ele pode ter, esse espaço pode ser distendido e até fazer tumorações na frente da laringe. Tá? A gente chama de sáculo quando isso acontece. A terceira porção inclui a prega vocal verdadeira e a parte rosa também, juntas. E a gente chama de porção infraglótica ou laringe propriamente dita, porque na verdade ela contém a prega vocal verdadeira. Então ela é a responsável pela fonação. Tá certo? Bom, o que é glote? O que é epiglote? Esses nomes às vezes se confundem, né? Quando a gente fala edema de glote, o que é isso? Glote, na verdade, como está essa divisão que eu gosto mais aqui, olha, de espaço paraglótico, glote e infraglótico, a glote ela corresponde a um espaço estreito na região, é o espaço mais estreito, aliás, do nosso sistema respiratório, tá? E ela contém as 2 pregas vestibular e vocal e o ventrículo, tá? Então esse espaço eu chamo de glote, tá? Supraglótico e infraglótico. O significado clínico dessa região, que é uma região importante, é uma região estreita, que está um paciente com um tubo, tá vendo? Olha, eu vejo a prega vestibular, que ela é superior, a prega vocal verdadeira, e o espaço entre as 2 aqui, ó, que está como se eu estivesse entrando aqui entre as 2 aqui,
em 3 dimensões. Percebe a prega vestibular, ou vocal falsa? Ela é uma prega que fica meio presa ao movimento livre que a vocal verdadeira tem. Por isso ela é chamada de falsa, porque ela não delimita a abertura da laringe, tá? Ela não cria, ela se movimenta junto com a verdadeira, ela não se movimenta isolada. A gente vai ver um filmezinho daqui a pouco para mostrar isso, que está aqui, ó. Nesse videozinho dá para ver bem aqui, olha, a prega vocal verdadeira contraindo, tem um ligamento vocal que fica bem branquinho, a prega vestibular aqui, tá vendo? O ventrículo no meio, e olha como a vocal verdadeira, ela delimita o espaço, tá vendo? Esse espaço de abertura eu vou chamar de rima da glote. Rima é o espaço, é a abertura, que pode estar aduzida, como está agora, ou pode estar abduzida, como está... Caramba, não está. Acabou o vídeo. Como está agora, olha. Aduzida, as pregas vocais, ou abduzida para fazer a inspiração. Tá certo? Então, quem delimita a rima é, na verdade, a prega vocal verdadeira, por isso ela é verdadeira. Tá? Aqui a gente percebe aqui a lateral, aqui o recesso piriforme, aqui o tubérculo corniculado, tá vendo? A fenda interaritenoide, a epiglote aqui em cima, tá vendo? Lembrando que a epiglote está rechaçada, está tracionada para frente para poder ver essa abertura. E é essa visão que eu tenho, por exemplo, quando eu vou entubar, tá? A gente tem visto aí em relação ao Covid, por exemplo, alguns dados interessantes que a gente tem visto. Primeiro, que a intubação é feita com uma situação bem especial, né? O paciente ele é muito sedado, o paciente não pode reagir muito à intubação, à invasão da veia aérea. Então, é um paciente que tem que ser muito bem sedado para não ter reação e não expelir aí contaminantes, né? Aerosóis. Então, ele é sedado e não reage tanto, então ele não emite muito aerosol. O dado interessante é o seguinte: esse paciente, quando ele não consegue ser intubado de alguma forma, né? E, na verdade, ele fala assim, pô, é um tiro na agulha, o paciente tem que ser intubado logo. Então, tem que ser intubado por pessoas que têm experiência em intubação. Porque o paciente, se ele começa a ter dificuldade de obviamente, ser intubado, e você começa a ter que usar o AMBUR, né? A unidade que você aperta e começa a jogar para dentro, o número de aerosol que você libera no ambiente que você trabalha é enorme. Isso contamina toda a equipe de saúde e até os outros pacientes, se tiver algum paciente não Covid na sala, né? Então, a intubação é um tiro na agulha. É uma tentativa e nenhum erro, né? Quando isso não acontece, a indicação formal é de você fazer uma abordagem no espaço que é essa aqui, olha. Entre a cartilagem tireoide, que a gente vai ver ali, e a cartilagem cricóide aqui atrás. Então, esse espaço aqui é um espaço muito seguro, não tem vaso na frente, é um espaço que é muito fácil de ser abordado. A gente chama isso aqui de cricotireoidostomia. Ostomia é sempre uma abertura ao meio externo, tá? Então, cricotireoide é o espaço, ostomia, né? Ou então, como o pessoal fala muito na prática, cricostomia, tá? É uma forma de você abordar a via aérea aqui quando a gente não consegue a intubação. Bom, só para a gente falar um pouquinho do esqueleto laríngeo, eu já podia ter botado na frente, mas eu me enganei, botei errado aqui. Eu tenho um esqueleto formado por várias cartilagens principais e acessórias. Principais são a cartilagem tireoide, a cricoide, a epiglote e a aritenoide. Essas 4 são as principais, a gente até falou bastante delas. E as cartilagens acessórias, que são as corniculadas cuneiformes, tá? E tem mais algumas cartilagens que podem acontecer no meio do caminho aí. A gente vai ver algumas. Cartilagem cornicular tem Pônio Santonini, cuneiforme tem 2 descrições quase simultâneas do Morgana e Dresberg. Tá? Bom, aqui eu tenho só para ter uma ideia, panorama aqui, olha só. A cartilagem epiglótica, a gente já falou um pouquinho, a gente viu ela já com a membrana, né, que cobria a mucosa cobrindo ela tem o formato de uma raquete, tá vendo? Uma forma de uma raquete. Ela termina com a sua ligação ali por um ligamento chamado ligamento tireoepiglótico, que prende ela na tireoide, tá vendo? A tireoide, por sua vez, é essa cartilagem aqui em forma de escudo, tá? É em forma de escudo. Ela tem umas 2 lâminas que se encontram na linha média e tem 2 cornos aqui para cada lado, para cima dos 2 lados e para baixo aqui dos 2 lados. Corno superior esquerdo, corno superior direito, inferior, inferior. Sendo que esse inferior aqui se prende aqui por uma articulação a outra cartilagem que a gente chama de cartilagem cricóide, que está aqui atrás. E aqui eu tenho a aritenoide, olha. Parece um chapeuzinho de bruxa, tá vendo? Essa aqui é triangular,
né, a cartilagem aritenoide, que ela está articulando aqui com a cartilagem cricoide aqui atrás. E ela é responsável pela fixação de vários músculos, importantíssima a cartilagem cricoide, vários músculos e o próprio ligamento vocal, que vocês viram ali, mexendo, abduzindo, deduzindo na prega vocal, tá certo? Então, as 4 cartilagens principais, cartilagem epiglote, cartilagem tireoide em formato de escudo, na frente esses 2 lâminas do escudo se encontram, formando essa proeminência laringe aqui, olha, tá vendo? Que é essa proeminência aqui para anterior, olha, que ela faz esse bico para frente, tá vendo? Que é um caráter sexual secundário, ao aumento desse espaço, né? Dessa proeminência. Aqui eu tenho a cartilagem, então, cricoide, ela tem um formato em anel na frente, fininho na frente, e ela vai alargando aqui, olha só, em sentido posterior, tá vendo? Formando uma lâmina aqui atrás e um anel aqui na frente, tá certo? As membranas que eu tenho, ligando o ocioide até a cartilagem tireoide, a membrana tíreo-ioide, tá? Membrana tireoide. Lembrando, a membrana que cobre o espaço aqui entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, a gente chama de membrana cricotireoide, tá certo? E aqui a articulação sinovial que tem entre a aritenoide e a cricoide, que é muito importante. Para você ter ideia, o paciente que tem doença reumatológica, por exemplo, ele pode ter afecção dessa articulação, ele pode ter alteração de voz, né? Por artrose, é uma articulação sinovial, como outra qualquer, tá? A cartilagem corniculada, ela fica como se fosse um chifrezinho aqui em cima da aritenoide, tá vendo? A gente vê ela aqui em cima. Ela forma um tubérculo corniculado quando está coberta. E a cuneiforme eu não vejo aqui, mas ela está ali disposta na membrana que liga a epiglote à aritenoide, que chama membrana área epiglótica. Aí a cartilagem tireoide, a gente já falou sobre ela, proeminência laríngea, o pomo de Adão, né, conhecido, a lâmina direita, a lâmina esquerda, a incisura tireoide superior, cornos, que a gente já falou, e assim por diante. Essa cartilagem cricoide é muito importante, ela é um formato de lâmina, que a gente já falou ali ó, atrás, e ela tem aqui ó, um anel na frente, 2 articulações, para a cartilagem aritenoide em cima, e para a cartilagem tireoide aqui, ó, ali mais inferior e mais anterior um pouquinho. A gente vê aqui, olha, com o corno inferior, tá vendo? Essa é a manobra de Selleck, tá vendo? A manobra de Selleck é muito importante, também a gente usa muito esse artifício. Qual é o intuito aqui, olha? Cartilagem tireoide, cricoide é o único dos anéis cartilaginosos, depois a gente vai ver os traqueais, que é absolutamente completo, né? Então, como ele é completo, ele é inteiro, ele não tem a fenda, a sua lâmina posterior é larga, quando eu faço pressão sobre ele aqui, eu impeço que um paciente, por exemplo, desacordado, numa crise convulsiva, faça uma regurgitação do conteúdo gástrico em direção à árvore respiratória. Então, aqui a gente vê cavidade oral, aqui, olha, prega glossoepiglótica, né? A epiglote aqui. A válvula da epiglote é uma válvula passiva, quando o alimento cai aqui, olha, ela empurra, bate na epiglote, empurra a epiglote e o bolo alimentar é direcionado direto para cá. Então, a função ali não é uma função esfincteriana ativa, né? Esfincteriana passiva, tá? E aqui a manobra de Selleck, né? Aqui, olha, de novo aqui, olha, o esôfago atrás, o anel formado aqui por toda a cartilagem cricoide. Então, quando eu empurro aqui, olha, press aqui, a cartilagem empurra o esôfago contra a coluna cervical, C6 aqui no caso, e eu ocluo a luz do esôfago impedindo o refluxo para a via respiratória. Tá certo? Bom, a musculatura da laringe, não vou entrar tanto assim em detalhe aqui, que é meio chato a gente falar, vai tomar um tempo da gente, mas eu agrupei aqui para a gente ter uma ideia, só para a gente poder ver aqui como é que isso funciona, tá? Então eu vou falar alguns aqui só para você entender o que acontece. Eu tenho músculos, então, que têm essas 4 funções, tá? Os músculos que fazem a abdução da corda vocal, os músculos que fazem a adução da corda vocal, os músculos que tensonam a corda vocal e os músculos que fazem o relaxamento da corda vocal, tá? Eu vou explicar como é que esses 3 eventos acontecem, muitas vezes, alguns deles até simultâneos, né? Fazendo, por exemplo, a adução e tensionando ou a abdução e relaxando. Vou dar alguns exemplos aqui de alguns. O crico aritenoide posterior. O crico aritenoide posterior é esse músculo aqui, olha só, tá vendo? Esse aqui, ó, bem fácil de ver aqui atrás. Ele nasce aqui da parte posterior da cricoide e vai até a aritenoide, lá na frente. Então, quando ele puxa aqui a aritenoide, olha ele aqui, olha, ele tá aqui, ó, crico aritenoide posterior, vem para cá, tá vendo? Quando ele puxa aqui a aritenoide, ele puxa a aritenoide para cá, e essa ponta, a aritenoide é um L aqui, tá vendo? Tem esse formato em um L. Então, quando ele puxa para cá, essa ponta abduz para cá. Tá certo?
Então, ela roda a aritenoide, puxando aqui atrás, tá? No processo muscular da aritenoide, puxa para cá, e essa ponta aqui, que é chamada de processo vocal da aritenoide, ela é abduzida. Então, esse L aqui, olha só, olha na minha mão aqui, ó, puxa aquele aritenoide aqui atrás, ela roda, abduzindo a ponta aqui do processo vocal. Com isso, eu faço uma abdução na corda vocal. Bom, o cricoaritenoide lateral, o aritenoide transverso, aqui vou mostrar os dois aqui, olha. O aritenoide transverso é esse aqui. Liga um aritenoide ao outro aqui, tá vendo? Olha, aritenoide transverso. Então, quando elas contraem, elas fazem o quê? A adução da corda vocal. Certo? O cricoaritenoide posterior, lateral, ele vai fazer a mesma função. Ele vem da cricóide lateralmente em direção à aritenoide. Então, quando ela puxa para cá, ela vai rodar no sentido contrário da aritenoide posterior. Olha aqui, o lateral aqui, tá vendo? Vem para cá, quando puxa, essa pontinha roda aqui, olha, fechando a prega vocal, fechando o ligamento vocal, e com isso fecha o espaço aqui, que a gente chamou de rima vocal. Bom, o cricotireoide, é interessante esse músculo aqui, presta bem atenção nele, que ele é o único que não vai ter uma exceção de inervação. Todos eles têm a mesma inervação, menos esse aqui. Olha só esse aqui. Ele vai do cricoide, do anel, da parte anterior da cricoide, e vai em direção à cartilagem tireoide, tá vendo? Só que quando esse músculo ele contrai, o que ele faz? Ele flete a cartilagem tireoide, flete, tá vendo? Olha, flete ela vai para frente, enquanto que a cricoide e a aritenoide ficam estáticas, ficam paradas. E essa prega aqui, essa linha que você vê aqui, ó, tracejadinha aqui, é a prega, é o ligamento vocal. Tá aqui, ó, não, desculpa, tá aqui em branco, tá? Tá aqui, ó. Então, quando ela flete, ela estica essa corda aqui, que é o ligamento vocal, que é o que vai dar tensão na voz. Então, na verdade, ele é um tensionador da voz, tensionador do ligamento vocal. Eu vou chamar a atenção dele porque é muito comum em cirurgia de tireoide, né? A gente vê que ele é o único que não é nervado pelo laringe recorrente. Ele é levado pelo nervo laringe superior através do seu ramo externo. E por esse motivo, né, muitas vezes ele é lesionado em procedimentos que abordam, né, a tireoide, ele é muito lesado, e o sintoma é muito fútil, né? Na verdade, o sintoma é ficar assim, olha, pô, o que você teve depois? Você perdeu a voz? Perdeu a função, a abdução, a adução? Não, não perdeu. Você vai fazer o exame da laringe, tá lá aquela, pô, a prega abrindo, prega fechando, então tem abdução, tem tudo. Mas o paciente refere para você que fadiga fácil da voz e uma voz que a gente chama bitonal, uma voz que ela oscila o tom, tá? A gente chama esse comportamento de voz bitonal, tá? Essa voz bitonal, ela é muitas vezes incômoda e ela é ruim para principalmente profissional que trabalha com a voz, como eu aqui que estou falando já há um tempão no vídeo de vocês, tá? Bom, os relaxadores da corda vocal, que estão mostrando aqui, olha, o cricoaritenoide posterior abrindo, abduzindo, o cricoaritenoide lateral, olha, aduzindo, tá, sempre movendo de L, fazendo rotação. Essa articulação é uma articulação tipo pivô trocoide, né? Então ela faz uma rotação sobre o seu próprio eixo. O aritenoide transverso, né? Aqui os ligamentos que vão puxar de volta a cartilagem tireoide em direção ao aritenoide, né? Que é chamado de tíreo aritenoide, e o músculo vocal, que é o músculo que está mais aqui medial, né? São os dois aqui, tireoide e vocal. Esses dois eles puxam a tireoide de volta, fazem o contrário do cricotireoide, né? Então eles relaxam a prega vocal de novo, tá certo? Então, assim, eu acho que é muito mais importante para a gente saber isso aqui, né? Ter essa noção da musculatura, é muito fácil a gente gravar dessa forma. Só um outro dado aqui que eu vou chamar a atenção para vocês, que é um dado meio complicadinho, às vezes você entender no livro. Quando a gente falou que existe uma membrana ali que sai aqui, olha, da cartilagem cricoide em direção à cartilagem tireoide, essa membrana está aqui embaixo, olha, aqui na frente, cobrindo, é a membrana crico-tireoide, lembra disso, né? Aqui, ó, membrana crico-tireoide, tá vendo? Só que essa membrana começa aqui na lateral, aqui, tá vendo, olha? Na lateral da cricoide, tá vendo? Só que nessa parte lateral, essa membrana vai em direção à corda vocal, tá? Ao ligamento vocal, que é esse tendão aqui, ó, que é igual um tendão espesso. Vai para lá, tá vendo? Então, quando a gente vê essa outra imagem aqui, olha. Vou voltar, depois eu volto aqui, olha só. Eu tenho a cartilagem cricoide aqui embaixo, né? A membrana cricotireoide aqui na frente, tá vendo? A membrana cricotireoide mediana, vai ter a lateral também. E essa parte que vai da cartilagem cricoide até o ligamento vocal, eu vou chamar isso de cone elástico, tá? Isso acontece, dá um contorno
cônico a região infraglótica. Se você olhar lá atrás, aqui, eu vou voltar um pouquinho para vocês. Olha, quando a gente falou de anatomia interna, percebe aqui, olha, que não é um L, é cônico, tá vendo? Olha o cone elástico aqui, olha, vindo até a prega vocal verdadeira, tá vendo? Então, na verdade, esse aspecto cônico, esse revestimento aqui, olha, é feito pelo cone elástico que sai daqui da cricoide e vai em direção ao ligamento vocal. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente já falou das articulações, eu falei, vou pular essa parte aqui. Né? Em relação à inervação, a inervação é proveniente do laringe superior. Né? O laringe superior inerva a laringe nas suas porções supraglóticas e na porção do ventrículo, enquanto que o laringe recorrente, o laringe superior inerva essa parte até o ventrículo, e na parte inferior ao ventrículo, o nervo laríngeo inferior é o responsável pela inervação. Tá? Isso do ponto de vista sensitivo, e do ponto de vista motor, os músculos laríngeos todos são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, ou nervo laríngeo inferior. Lembra que ele se chama recorrente até o ponto que ele nasce do laríngeo superior, ele é recorrente, ele dá a volta embaixo do arco aórtico à esquerda ou embaixo da subclave à direita, e ele caminha no sulco traqueosofágico ainda como recorrente. Quando ele penetra na luz da laringe, e aí ele vai dar solução nos motores, a gente vai passar a chamar ele de nervo laríngeo inferior, tá certo? Então, o nervo laríngeo inferior é igual ao recorrente, não faz a menor diferença. Bom, de ponto de vista motor, o ramo externo laríngeo recorrente, ele inerva o músculo cricotireoide, é a única unidade muscular que não é inervada pelo laríngeo recorrente. O laríngeo recorrente vai ter um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo anterior e ramo posterior são ramos mistos, sensitivos-motores, tá? Além disso, eu tenho inervação proveniente do gânglio simpático cervical superior, o vasomotor, controla, na verdade, como um órgão de condução, né? Ele vai inervar a parte só vascular, enquanto que o parasimpático ele vai inervar a parte secretomotora, né? E a parte também de movimento ciliar, a parte também de alguns reflexos, como o reflexo de tosse, por exemplo, com o reflexo de defesa, né? A partir da inalação de alguns objetos estranhos para dentro da laringe, tá? Uma relação muito importante que eu boto sempre aqui é a relação do nervo laríngeo recorrente, né? Então, toda a neura, né, do cirurgião, quando vai abordar essa região da tireoide, por exemplo, ele primeiro, quando vai ressecar um lobo, ele vai achar o nervo laríngeo recorrente, porque o laríngeo recorrente é o nervo motor. Se eu perder ele, eu vou perder a função motora da laringe, tá? Então, a gente sabe que normalmente ele está nessa região aqui entre a traqueia e o esôfago, né? Podendo estar nessas duas aqui, regiões são mais frequentes, aqui, nesses casos aqui, esse é o N total, 86 aqui, 99 no suco traqueosofágico, mas tem 8 casinhos aqui, olha, que o laríngeo recorrente está passando dentro da glândula, ou está aqui na lateral do esôfago, 11 casos aqui, por exemplo. Então, só lembrar, esse trabalho do Hunt é um trabalho legal, com N igual a 100, um N considerável, né? Ele mostra também alguma relação diferente, às vezes, do lado esquerdo e do lado direito, com relação à artéria tireoide inferior, tanto aqui a tireoide inferior, e a relação dele com a laringe recorrente muitas vezes é diferente, né? Na parte do lado direito ele é mais anterior e 24% à esquerda é anterior também, tá? Beleza. Bom, só para lembrar um pouquinho, tem essa lei chamada lei de Semon, né? O que acontece quando eu leso o laringe recorrente, né? Que então vai ser uma estrutura de risco, aí, por exemplo, quando eu estou fazendo uma cirurgia de tireoide, por exemplo. Então, na lei de Semon, quando você faz a secção completa do nervo, essas cordas são paralisadas em abdução, quando ele é transeccionado, ele é cortado. E quando ele é só traumatizado, mas ele não é seccionado, essas cordas fecham em adução, tá? Então, isso é uma regra importante a gente lembrar, né? Então, quando você secciona, elas estão abertas, o paciente respira. Quando você traumatiza, elas aduzem, o que faz com que o paciente entre em insuficiência respiratória. Então, é muito importante a gente lembrar um pouquinho da lei de Semon. É até um fator de prognóstico. A gente sabe que muitas vezes esse paciente aqui também vai ter que ser customizado, ele entrou em insuficiência respiratória no teu pós-op de cirurgia de tireoide, mas é um paciente que tem grande chance de reverter o seu quadro de paralisia. A irrigação da artéria da laringe é feita pela artéria laríngea superior, ramo da tireoide superior, ou por um ramo cricotireoide, uma
que a gente chama de artéria laríngea externa, também ramo da tireoide superior também, tá? É um ramo que acompanha o ramo externo do nervo laríngeo superior, tá? Chama artéria laríngea externa ou ramo cricotireoide. A artéria laríngea inferior, que é o ramo da tireoide inferior, a subclávia, é o responsável pela inervação da parte inferior da laringe. Esse é um trabalho que eu fiz com meu amigo Márcio Babinski, né? Sempre que a gente vê essa figurinha aqui, olha, a gente vai lembrar disso, né? O nervo laríngeo superior, o que ele vai fazer? O nervo laríngeo superior, e junto com ele se divide em ramo interno e ramo externo. O ramo interno, ele normalmente penetra na membrana tireoide e vai entrar na laringe para inervar sensitivamente a laringe. O seu ramo externo sai logo depois para inervar o músculo cricotireoide, tá? Normalmente esse ramo interno do laringe superior, ele é acompanhado da artéria tireoide superior, tá? Essa aqui é uma variação que a gente encontrou no anatômico, na UF, em que essa artéria aqui, ó, a laringe superior, está entrando na lâmina da cartilagem tireoide, tá? Tá entrando aqui, olha, na lâmina aqui na foto aqui. E aqui o ramo de baixo dela aqui, que é o ramo cricotireoide, que é um outro ramo da laringe superior que vai inervar, vai irrigar a laringe. A drenagem venosa é feita aqui por vizinhança nas artérias, nas veias tireoides, só que aqui na veia tem veia tireoide superior, média e as inferiores. Lembrar que as veias tireoides inferiores, a gente não falou muito delas, né, mas elas estão em relação também com a parte cervical da traqueia, o que também é um dado interessante e importante para a gente lembrar em relação à dissecção para fazer a traqueostomia. Lembrar também que eu posso ter uma artéria tireoide a mais, além da superior e da inferior, eu posso ter uma tireoide IMA, que é uma uma artéria da tireoide que sai, e normalmente em direção ao istmo, mas que sai do tronco bracocefálico aqui normalmente, tá vendo? Então ela também tem uma relação muito importante com a traqueia cervical, tá? A veia laringe superior, ela vai se juntar muitas vezes com a lingual e com a facial, ou outra situação é você ter um tronco linguofacial e a tireoide superior separada, tá? Mas ela pode associar com a lingual e com a facial, formando um tronco tireolinguofacial, ou não, formou um tronco linguofacial e a tireoide superior sozinha também, que é um outro padrão muito comum. E a veia laringe inferior, ela vai drenar para as veias bracocefálicas, ou às vezes até para a cava superior direto. Para fechar aqui, ó, a drenagem linfática, ela é feita por vasos aferentes. Lembrar aqui, olha, que eu tenho um padrão de ampulheta. Isso é, talvez, acho para mim, a maior importância da gente dividir em porção supraglótica e porção infraglótica, né? A porção supraglótica, assim como a infraglótica, ela é permeada, cheia de vasos aferentes linfáticos, que drenam aqui para a região cervical. A parte infraglótica também é cheia de vasos linfáticos aferentes, que vão drenar para linfonodos aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a parte da glote, que graças a Deus é a região onde eu tenho mais tumores, é uma região onde eu tenho escassa drenagem linfática. Então, é uma região que eu tenho, normalmente, bom prognóstico de ressecção de tumores. Apesar de ser, às vezes, chato, você perder ali a função de voz, você perder um segmento, mas, pelo menos, a parte da disseminação da doença, ela fica restrita, tá? Esse padrão chama-se padrão ampulheta que é relógio do tempo, né? Onde você é largo aqui em cima, a drenagem linfática é abundante, aqui embaixo, e no centro aqui é fininha a ampulheta, mostrando que tem pouca drenagem linfática no padrão ampulheta. Eu tenho 3 grupos de linfáticos aferentes, então superiores, inferiores e posteriores, tá? Essa é a descrição do TXI, Latargia, né? Então tem linfático que vem da parte superior, da parte inferior e da parte posterior da laringe. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu sei que esse quadro é meio... Eu fiz esse quadro, eu até me arrependi, achei meio pesado, né? Mas a região supraglótica, ela é escassa, ela acaba drenando para a região supraglótica ou para a infra, tá? Ela não tem vaso aferente. Então, drenagem aqui bem simples, bem escassa. A região supraglótica vai drenar todos para os linfonodos, para vasos linfáticos superiores. Enquanto que a região infraglótica divide a parte posterior para linfonodos posteriores e a parte anterior para linfonodos inferiores. Vasos linfáticos, desculpa, posteriores e inferiores. Bom, para a gente encurtar aqui a situação, a região supraglótica, ela tem um caminho único, que são as setas azuis, tá vendo? De chegar direto ao ducto linfático, linfonodos cervicais profundos, tá vendo? E depois, direto no sistema que desemboca
no sistema venoso, ducto torácico, ducto linfático direito. A porção glótica ela vai drenar para uma das duas. E a porção infraglótica ela tem dois caminhos. Se for posterior, na parede posterior, eu vou chegar em linfonodos supraclaviculares aqui, que são fáceis de palpar, são fáceis de abordar na palpação. Se eu olhar a parte anterior pode fazer tudo, olha. Pode ir para linfonodos na frente da laringe, paratraqueais, mediastino, ou até direto aqui, olha, para o ducto linfático direito ou ducto torácico. Então, essa região infraglótica anterior é uma região muito complicada, porque eu tenho que estudar vários grupos de linfonodos para poder estadiar, para ver em que ponto está a doença e para determinar se eu vou tratar cirurgicamente ou não, se eu vou fazer quimio antes, se eu vou tratar direto cirúrgico e assim por diante. Esses são todos os grupos de linfonodos, eu vou pular essa partezinha aqui. Só que se eu mostrar aqui, olha, para ilustrar, o câncer supraglótico, são lesões normalmente em epiglote, até em parte ali do vestíbulo ou até do recesso piriforme, tá? É bem frequente. 30% a 50% do caso evoluem com metástases para linfonodos cervicais, tá? Então, assim, o número é bem considerável porque a região supraglótica ela é bem inervada. Isso aqui só mostrando outro evento que é importante, né? Essa região supraglótica também, ela faz um edema que chama edema de Henk em pacientes fumantes crônicos, né? É um processo inflamatório crônico que espessa toda a região supraglótica e até na região da glote, tá? É muito comum você ter fumante que tem aquela voz de fumante, né? Aquela voz meio que já é bitonal mesmo, que é bem marcada por ser fumante. Então essa voz muitas vezes é derivada exatamente do espessamento dessa região supraglótica que acontece em fumantes. O câncer glótico, ou até nódulos glóticos, é muito comum, mas o câncer glótico ele representa 70% a 75% dos tumores da laringe, tá? O lugar mais comum é o aborto livre das pregas, não é fácil você examinar até com laringoscopia indireta, que é a laringoscopia que você faz com um espelhinho, lá na orofaringe, colocando o espelhinho e olhando a glote lá pelo espelhinho. Dos casos, menos de 5% evoluem com metástases, exatamente mostrando que aquele padrão Impuleta realmente funciona. Então, são tumores de bom prognóstico. O Lula teve um tumor desse, por exemplo, e está aí até hoje, né? Não teve evolução. Se tem metástase, eu acho que ele teve alguma metástase documentada, mas é contida aí, bem tratada e acompanhada. O câncer infraglótico é raríssimo, é menos de 1%, né? Uma clínica precoce de espinésia e disfonia, tá? Mas é muito raro o câncer glótico, eu não botei nem figura aqui, não, é difícil até de achar. Dos 25% evoluem com metástases para linfonodos, também mostrando que é um pouquinho menos do que a porção supraglótica, que realmente é uma porção muito difícil, mas é uma porção que tem essa dificuldade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, assim, sua participação, esse aulão que eu sempre aprendo, sempre digo que você é meu mestre, porque, amigo, você esgota o assunto, né? E um ortopedista, isso que o pessoal critica, ortopedista estuda muito também, né? Quem não estuda, quem não quer em qualquer especialidade. Mas a sua aula sempre é maravilhosa. Queria mandar um abraço aí pro Filipão, pro Jean, pro Pedro, que acompanha a gente aí. Mais um bocado aí. Te agradeço mais uma vez. Eu agradeço aos alunos a compreensão. Agradeço a compreensão dos alunos também, porque muito obrigado, professor Rodrigo. Aquele abraço, bom trabalho, bom plantão. Abraço a todos aí. Saudades aí da turma, dos amigos aí. E estou à disposição mais para falar então faringe e traqueia aí para a gente cumprimentar, tá? Maravilha, então. Valeu, amigo. Grande abraço a todos aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos.